Amados ouvintes, recebam a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Hoje, queridos ouvintes, iremos falar sobre a sinceridade. Aqui em Provérbios 11:3 está escrito: a sinceridade do sincero os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Nós vemos a Bíblia cheia de passagens falando sobre a sinceridade, falando de como Deus se agrada da sinceridade, de como Deus responde àqueles que são sinceros. E nós sabemos, né, mãe, que para chamar a atenção de Deus, para atrair o coração de Deus, nós precisamos ter um coração sincero, né? Sim. O salmista fala, né, no Salmo capítulo 51, é um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Sim. Né? E olha que ele tinha pecado, Sim. né? Ele tinha pecado, tinha perdido a presença de Deus, que é a alegria da salvação. O que é a alegria da salvação? Sim. A alegria da salvação é a certeza da salvação. Sim. Quando ele pecou, quando Davi pecou com Batseba, o Espírito Santo se afastou dele. E quem dá a certeza da salvação na nossa vida é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo se afastou, ele perdeu a alegria da salvação, ou seja, ele perdeu a certeza da salvação, mas ele se humilhou. E esse coração sincero Deus ouviu e perdoou, apesar que ele sofreu as consequências do pecado dele. Sim, e então nós sabemos, né, mãe, que o Senhor, ele olha para a nossa sinceridade e para a nossa fé. São duas Sim. coisas sem as quais não dá para você agradar a Deus. Sim. É impossível você agradar a Deus sem fé, é claro, porque se você, como diz, né, na própria palavra, se você se aproxima de Deus, você tem que acreditar que Ele existe. Sim. Né? Você não pode ir a Deus como aquele homem que estava ao lado de Jesus na cruz, que chegou com incredulidade, né? com ironia, com sarcasmo. Quem sabe, não é? Se eu ainda for assim, com esse sarcasmo, eu vou receber alguma coisa. Não, né? Você precisa, para se aproximar de Deus, você precisa ter uma fé, e uma fé genuína, uma fé sincera. Sim, né? Ao contrário do outro ladrão na cruz, né? Com certeza. Que reconheceu que era pecador. Com certeza. E reconhecia que merecia tudo aquilo que ele estava passando, mas que o Senhor era justo, que o Senhor era sem pecado, que o Senhor era rei, que tinha um reino, e disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É verdade. Então a gente vê, né, que o Senhor se agrada da sinceridade, e também que o Senhor, ele é com aquelas pessoas e ouve as orações, né, daqueles que têm sinceridade, né, mãe? Eu estou me lembrando aqui também daquela passagem que fala em 1 Crônicas capítulo 4, que muito se fala sobre essa oração, né, a oração de Jabes, né? Uma oração bem curtinha, né, Maria Cláudia? E aqui fala que ele foi mais ilustre que seus irmãos. E ele invocou o Deus de Israel, dizendo: se o Senhor me abençoar e me alargar as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus concedeu o que lhe tinha pedido. Por quê? Porque ele buscou a Deus de coração, né? Com sinceridade de coração. Sim. Nós sabemos, né, Maria Cláudia, que Deus, ele é maravilhoso e ele se lembra daquelas pessoas que são sinceras. Nós temos aqui uma passagem muito importante que fala de um homem que agradou muito a Deus. Um homem que Deus se lembrou dele e que Deus honrou esse homem. Esse homem se chamava Jó. Aqui em Jó, capítulo 1, versículo 6 em diante, está escrito: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero
e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Veja que entre as qualidades de Jó, Deus colocou que ele era sincero e se agradava a Deus. E Deus fez um desafio a Satanás. Deus tem que confiar muito numa pessoa para fazer o desafio que Deus fez para Satanás. É verdade. Porque Deus falou que podia provar a Jó. Porque um servo de Deus jamais pode ser provado pelo diabo sem o consentimento de Deus. É verdade. Mas Deus confiava tanto em Jó que falou, pode provar, que eu sei quem é o meu servo Jó. É uma coisa que eu já aprendi desde quando eu era criança, mãe, que eu me lembro ouvindo a irmã Lorena falando, né, que Deus cria uma confiança em você. E é esse versículo aí que você leu, né? Que Deus confiou em Jó. Deus conhece o nosso coração. Olha, Deus confiar numa pessoa... Sim, a gente tem que confiar em Deus, né? Porque se a gente não confiar em Deus, em quem que a gente vai confiar? Mas Deus confiar num ser humano, né? É um mistério muito grande, né, mãe? E eu tô vendo aqui também em Provérbios capítulo 3, versículo 32, que fala, o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. Na Bíblia, na Almeida Revista e Atualizada fala, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Olha que coisa, Ter hein? intimidade com Deus, o que é isso? Uma coisa tremenda isso. É quando a gente tem sinceridade. Sim. Né? É lógico, porque é impossível você ter intimidade com alguém se você sabe que a pessoa não é sincera com você. E não tem como enganar Deus. Exatamente. Como você vai fingir que você é sincero se você não for? Sim, né? Que Deus conhece até os nossos pensamentos, né? Então a sinceridade realmente é uma coisa tremenda, tanto que Deus permitiu que o diabo provasse a Jó com a morte de várias pessoas da família dele. Ele perdeu tudo, ele perdeu os bens que ele tinha e ele não blasfemou contra Deus. Ele falou, nu eu vim a esse mundo e nu eu tornarei dele. Então, Jó falou, glorificado seja o Senhor. Sim, né? E ele sempre colocou o domínio, né, na mão de Deus, né, mãe? Porque ele fala, né, eu sei que o meu Redentor vive. Quer dizer, Sim. Do mesmo jeito que, é claro, que Deus nos conhece muito mais do que nós conhecemos a Deus, até porque Deus é grande demais para a nossa mente, mas ele tinha intimidade também com Deus. Ele sabia também, né, a quem ele servia, né? O Deus a quem ele servia. Então, ele confiou em Deus, né? Ele confiou, apesar de toda a luta, apesar de toda a tribulação, ele sabia que ele tinha andado na presença de Deus e que a história não terminava ali, porque para quem anda em sinceridade com Deus, mãe, não é uma luta que vai fazer a pessoa desistir de ter intimidade com Deus. Tanto que o diabo não se contentou. Sim. De tirar toda a família Sim, dele. cada vez mais, né? Cada vez de tirar mais. todos os bens dele. Aí o diabo queria tocar na carne dele. Aí Deus falou, pode tocar, só não tira a vida dele. Sim. E o diabo tocou. E foi uma coisa terrível, Maria Cláudia, porque até os amigos, entre aspas, começaram a acusá-lo, achando que não era possível uma pessoa passar por um sofrimento daqueles sem a pessoa ter pecado. Então que ele devia ter pecado. Sim. Em algum momento ele pecou. Sim, porque não era possível. Aí nós vemos, né, mãe, que o diabo ataca a nossa mente também. Sim. Né? Acredita-se que essa história de Jó seja uma alegoria para todas as pessoas, né? Porque toda pessoa que é sincera, que é honesta diante de Deus, passa por luta, né? Claro que você não vai ter uma luta igual a de Jó, não vai ter. Isso é o máximo que alguém pode ter, né? Mas quando você tem a luta, o diabo vai também tocar até na sua sanidade mental. Ele vai tentar tirar te enlouquecer. Exatamente. Por que eu estou passando por isso, Senhor? Exatamente. Porque o que as pessoas sempre querem, Maria Cláudia, é saber o porquê das coisas. Sim. E nós vemos pela Bíblia que Deus não falou para Jó o porquê. Não. Ele nunca explicou para Jó. Pelo menos na Bíblia não tem essa explicação. Olha, o diabo apareceu, fez um desafio. Eu confiei em você. Eu confiei em você. Não.
Deus, quando apareceu para ele de um roda-moinho, Deus mostrou a sua glória e a sua grandeza. Sim. E eu acho, Maria Cláudia, que depois que Jó passou para o Senhor, ele nem quis saber por que ele passou por aquilo. Eu creio assim, mãe, porque ele viu a Deus, né? Ele recebeu a presença de Deus. Ele viu a glória de Deus. Ele ouviu a voz de Deus falando com ele, depois de toda aquela luta terrível, depois de tudo que ele tinha sido acusado, enfim, Deus estava com ele, sim, né? E quando nós estamos com Deus está, é suficiente, né? Como você disse, ele tinha intimidade com Deus, sim, né? Sim, porque o que é o céu, né, mãe? O que é o céu? O céu é estar na presença de Deus continuamente. Sim. Né? Existem várias outras coisas que tem no céu também, né? Mas o que eu acredito que é o principal, ou se nós formos para o outro extremo, o que é o inferno? É a ausência de Deus. Né? Não que Deus não possa estar em todos os lugares, mas é o total desprezo de Deus, né? Não está mais na presença de Deus, não tem mais nenhuma chance de estar na presença de Deus. E Jó esteve na presença de Deus, né? Depois de tudo aquilo que ele passou, ele ouviu a voz de Deus, ele viu a glória de Deus. Coisa linda. E isso é suficiente para alguém que é sincero. Para quem não é sincero, isso não é suficiente. Sim. Não, eu quero saber por quê. Não, eu quero ter mais. Eu quero que Deus me dê ainda mais, não é? Eu não quero ouvir a voz de Deus. Quem não é sincero não quer ouvir a voz de Deus. Não. Inclusive, ele não pediu para Deus dar em dobro tudo que ele tinha antes. Ele não pediu nada. Não, ele orou pelos seus amigos. Orou pelos seus amigos e Deus deu em dobro. Que eram inimigos, na verdade, né? Porque eram os acusadores dele. Sim, e deu em dobro tudo que ele tinha antes. Então, essa relação de intimidade com Deus, de confiança em Deus, de fé, como você disse, aquele versículo, porque eu sei que o meu Redentor vive. Sim. Ou seja, ele estava falando, olha, eu estou passando tudo isso. São coisas terríveis, mas eu sei que o meu Redentor vive. Quem é que na aflição pode dizer uma coisa dessa? Só quem tem muita confiança, muita fé. É verdade. E o salmista fala, mãe, Salmos 25, 21, guardem-me a sinceridade e a retidão porquanto espero em ti. Né? Então, a sinceridade e a retidão nos guardam, né? Nos preservam, ainda que na luta, ainda que na tribulação. Sabemos que os melhores salmos foram escritos em tribulação, né? Mas o salmista fala aqui, eu espero em ti, né? Eu tenho sinceridade, né? Como o próprio apóstolo São Paulo falou, né? A minha graça, Deus falou para ele, a minha graça te basta. Inclusive falaram para o salmista que fez o Salmo 42, onde está o teu Deus? Porque estava passando tanta tribulação, tanta luta, tanta angústia, que falaram para ele, onde está o teu Deus? E até hoje as pessoas falam para a gente, como falaram para o salmista, como falaram para Jó, cadê o teu Deus? Né? Amaldiçoa o teu Deus. Né? A mulher falou para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Né? E ele falou, você fala como uma louca. Sim. E nesse mesmo salmo fala, né, mãe? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Essa é a confiança de quem é sincero diante de Deus. Sim. Confiança de quem é temente a Deus. A confiança de quem sabe que a presença de Deus é suficiente. Sim. Então, e é muito difícil isso. É verdade. A pessoa reconhecer que a presença de Deus é suficiente. É verdade. Tanto que em Abacuque fala, né? Mesmo que a figueira minta, que o curral não tenha vagas, que a videira não floresça, mas eu me alegrarei na presença do meu Deus. Olha, mesmo faltando tudo, que não tenha nada, ele vai se alegrar na presença de Deus, porque a própria presença de Deus é a verdadeira alegria. Sim. Isso é sinceridade. É verdade. E me lembra também, mãe, aquela passagem que Moisés fala, né, para Deus: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Sim. Não vale a pena a gente começar uma jornada sem a presença de Deus. Ainda que seja para sair da escravidão, para sair do deserto, para sair do Egito, não adianta se não tem a presença de Deus. Sim. A presença de Deus é que faz toda a diferença na vida do sincero. Na vida de quem não é sincero, como eu disse, vou falar mais uma vez,
essa pessoa pode até receber muitas bênçãos, mas ela não vai receber a bênção maior, que é ter intimidade com Deus e estar satisfeito em Deus. Sim. Né? O salmista também fala, né? A minha alma está repousando no Senhor como uma criança desmamada, né? Como uma criança que está ali no colo da sua mãe, ali. Nós estamos no colo de Deus, na presença de Deus, na intimidade de Deus, e isso nos basta. Sim. Né? Então, que nós possamos ter um coração sincero diante de Deus. A Bíblia também fala: buscar-me-eis, me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Quantas coisas, né, que falam na Bíblia, né, mãe, sobre sinceridade, sobre termos vontade de estar na presença de Deus, de desejarmos a palavra do Senhor, de desejarmos a presença do Senhor. E quem tem isso, tem tudo. É suficiente. Para todas essas lutas da vida, é suficiente. Sim. A presença de Deus, a intimidade com Deus. Mas para isso você tem que ter duas coisas: sinceridade e fé. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia na tua presença, ó Pai. Ó Senhor Jesus, que nós possamos ter um coração sincero, que nós possamos ter uma fé sincera, Senhor, porque muitos são os que se aproximam de ti, mas poucos são aqueles que querem a tua presença, Senhor. Mas nós somos aqueles que queremos a tua presença. Nós queremos ser herdeiros do Senhor, herdeiros da tua presença. Senhor, esteja conosco, ó Pai, fique conosco. Precisamos de ti, Senhor. Sem ti nós nada podemos fazer. Ajuda essa pessoa que está passando por essa luta, ó Pai. Que a sinceridade dessa pessoa possa guardá-la, ó Deus, em todos os caminhos, porque sabemos que no mundo teremos aflições. Mas nós estamos repousando no Senhor, na tua promessa, na tua presença, na intimidade contigo, Senhor. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus.